Oi, gente, mais um papo de especialista aqui no Maringá Post e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Nós vamos conversar hoje sobre os traumas. As pessoas que sofrem acidente de motocicleta, Mãe, principalmente, por vezes essas pessoas ficam com traumas, sofrem fraturas que trazem sequelas, que trazem desdobramentos para a saúde da pessoa que é. passou por essa situação. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. A gente está recebendo aqui no Maringá Post a professora Viviane de Souza Pinho Costa. A professora, ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Mãe, Ela é coordenadora dos cursos de fisioterapia e enfermagem da PUC Londrina, é também professora do curso de medicina da PUC e membro da diretoria da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Professora Viviane, do Departamento de Fisioterapia da Abrafim. E está com a gente hoje para falar sobre esse tema tão importante. Professora Viviane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem? olá, tudo bem? Cumprimento a todos que estão nos ouvindo e é um prazer falar com vocês. Professora Viviane, para a gente começar nossa conversa, é, acidente que envolve motociclista, dificilmente esse motociclista se livra sem algum tipo de fratura, né? Sim, olha, a gente tem visto, isso é antigo, né? As incidências de acidentes de trânsito e principalmente os vitimados, né, desses acidentes que usam usuários de moto. Por estarem desprotegidos, né? Apesar do capacete, apesar de muitos usarem equipamentos de segurança, mas o corpo está extremamente livre para receber todos os tipos, desde escoriações, né? Arranhões, lesões de pele, como traumas mais profundos, como os traumas ósseos, né? As fraturas, os traumas, às vezes, até daqueles que é triste comunicar, mas a gente sabe que às vezes até o capacete não está numa condição boa, e esse capacete ele pode sair da cabeça ou não proteger a cabeça e o pescoço como deveria, então pode ter os traumas na cabeça, né, também, levando a traumas com consequências não só de fraturas, mas até consequências neurológicas, enfim, né, como traumas internos, hemorragias. Enfim, é trágico a gente falar de acidente de trânsito, principalmente se tratando de motociclistas. Pois é, e nós conversamos dias atrás com o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Maringá, e ele pontuou justamente que as principais vítimas em mortes, sem dúvida alguma, são os motociclistas. Isso porque, né, o volume de motocicletas nem é tão alto quanto o de carros, mas ainda assim, sempre a principal vítima é o motociclista para as mortes. Mas também quando há algum tipo de acidente que tem um motociclista envolvido, você tem diferentes traumas. Você tem traumas, às vezes fraturas na perna, cabeça, mão, braço. É impressionante, mas o corpo, por ficar muito exposto, a pessoa acaba ficando quase sempre com algum tipo de fratura, né? Sim, sim. E assim, ainda quando são fraturas, sabe, que a gente consegue, a partir de, né, o paciente é encaminhado, a pessoa é encaminhada pelos serviços de emergência aí da cidade, enfim, são encaminhados aos hospitais de referência a trauma, né, a gente geralmente chama vítimas politraumatizadas, porque geralmente esse indivíduo ele vai entrar no hospital, ele vai fazer um check-up geral de todo o seu corpo. Ele vai ter que ser avaliado dos pés à cabeça, literalmente, para ver realmente todos os tipos de danos que o corpo pode ter sofrido, né? E aí, esses então a gente chama de politraumatizados, eles vão ter que ser acompanhados por uma equipe grande dentro do hospital, inicialmente num pronto-socorro, e às vezes, quando é possível entrar no hospital de referência de politraumatizados, melhor ainda, e eles daí vão ter que ser encaminhados para vários tipos de profissionais especialistas, seja o ortopedista, no caso das fraturas, desde uma fratura simples de mão,
de punho, enfim, né? Às vezes são vitimados com lesões e escoriações e até mesmo queimaduras por conta até do próprio equipamento, que às vezes pode cair na perna e pressionar a perna, enfim, fazer lesões até de queimadura com o próprio solo, né? Com o asfalto ou com a própria moto. Então, eles vão ter que ser cercados de cuidado e avaliados, levando realmente a uma... Primeiro que, acho que ainda a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas primeiro que ele vai ter que ficar, às vezes, muitos dias internados, né? Sai da sua condição de trabalho e fica afastado na sua condição de trabalho e, além de ter que fazer um tratamento, às vezes, prolongado de recuperação de todos esses danos. E tudo começa para ter sucesso nesse tratamento, justamente nesse primeiro atendimento, né, no hospital, primeiro atendimento médico para a cirurgia e tudo mais. E quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes para falar sobre o nosso bate-papo aqui, para gravar o nosso bate-papo, eu até brinquei que eu sou uma dessas vítimas, eu estou inclusive em recuperação. Eu sofri um acidente em setembro, né, em setembro do ano passado, e nesse acidente, que não foi um acidente, digamos assim, com muita violência, ainda assim tive uma fratura exposta da tíbia e o ombro também foi fraturado, né, uma velocidade muito baixa e ainda quebradinho. Sério? E Então, tem tá 9 bom. meses, né? Eu fiquei afastado 4 meses, uma semana de internação. Então, tudo isso que você está falando é justamente o que acontece com o motociclista quando sofre um acidente, que às vezes não precisa nem ser tão violento e ainda assim traz sequelas bastante significativas, né? Professora, uma coisa que a gente consegue notar, né, até pelas conversas que eu tive com outras pessoas, porque aí parece que a gente, né, acaba conhecendo um monte de gente que sofreu acidente, quase todo mundo passa por um processo muito longo de recuperação, né? Sim, isso é imprescindível, né? Na verdade, a fisioterapia, no caso, dá entrada, né, com as avaliações dos profissionais de medicina, de enfermagem e a própria fisioterapia a nível hospitalar, e que você deve ter passado por isso, né, vivenciado isso, e os encaminhamentos depois, pós a alta, né, dessa pessoa, para vários tipos de tratamento, né? Então, a fisioterapia é essencial, muitas vezes. Ele, às vezes, tem até que ir para terapia ocupacional para recuperar, de repente, uma função de movimento de mão, né, de braço. Uma recuperação, às vezes, até de se alimentar novamente, que pode ser feito junto com a equipe de profissionais da fisio e da terapia ocupacional. Às vezes, ele tem que ir até para um psicólogo, né? Por um tratamento de acompanhamento psicológico mesmo. Por quê? Porque tem muitos traumas, às vezes ele fica com um trauma até de voltar a recorrer de novo ao uso do seu meio de transporte, que é a moto, ou seja, mesmo o carro, enfim. Então, você tem esse tratamento, ele vai dependendo da abordagem da vitimização desse acidentado, ele vai percorrer, às vezes, por meses, anos de recuperação. A pessoa pode até voltar a trabalhar, né? Mas ela fica, às vezes, ainda em tratamento por um longo período. E eu vou te falar que eu sou, né, especialista em fisioterapia neurofuncional, como você bem me apresentou, e aí a gente pega aqueles sequelados, não só de traumas ortopédicos, a gente pega os sequelados, principalmente, que tiveram traumas na coluna, e não só o trauma ósseo, mas o trauma que foi ósseo, e esse osso invadiu lá o canalzinho, que é a proteção que o osso faz da medula espinhal, que é a nossa via condutora, que liga o cérebro aos movimentos do corpo, e aí você faz um dano a nível neurológico dessa medula espinhal, né? Não é a medula óssea, que produz sangue, é a medula espinhal, que faz essa ligação, é o cabo mãe, vamos dizer, o circuito guia que liga os comandos do nosso cérebro com os movimentos do nosso corpo, e também leva essa sensibilidade do corpo. Então, às vezes você perde, e os jovens, e assim, homens,
né? Geralmente são os mais vitimados, que faz essa lesão da medula espinhal e faz uma lesão medular, que a gente chama. E aí ficam realmente, às vezes, com sequelas permanentes, né? Com sequelas que a gente chama das paraplegias, ou até mesmo quando acidenta e pega o pescoço, as tetraplegias, que às vezes vão ter não vão conseguir voltar a andar e vão ter a ser usuários de cadeira de rodas e ficar com uma sequela permanente, vão ter que se adaptar a uma nova condição de vida, né? E podem voltar sim a trabalhar, voltar a dirigir, mas com uma adaptação toda dessa vida. Por quê? Porque eu não tenho mais esse comando dos movimentos das pernas, ou dos braços, ou do tronco. Então, assim, ainda eu digo, quando são traumas externos, desde os mais leves, a recuperação vai de meses. Né? E as lesões neurológicas, ou da coluna vertebral, ou também dos danos cerebrais, a gente tem uma pessoa que vai ter que passar por uma recuperação permanente aí de vida, muitas vezes. Ele volta à condição de vida, mas adaptada à nova condição de saúde dele, ao novo estado de saúde dele, né? Professora Viviane, e é bastante interessante que algumas pessoas, às vezes, não percebem a importância da fisioterapia, né? Um dos pontos mais importantes, me parece, que em todo esse processo de recuperação, pós-cirurgia, é claro que a pessoa precisa ter descanso, tem que dar tempo, às vezes, para o corpo se recuperar, mas é a entrada o mais rápido possível dos procedimentos fisioterápicos, não? Isso. E você sabe que já faz alguns anos que o olhar da fisioterapia ela tem se voltado, e a gente tem lutado por isso, para que todos os profissionais tenham esse olhar, né? E eu que estou junto à academia também, aos ensinamentos dos novos profissionais, dos futuros profissionais aí, a gente rebate muito, assim, a importância de ter uma boa avaliação, de identificar os danos de saúde que essa pessoa teve, quando seja lá no hospital, ou seja, quando ele chega realmente na sua clínica ou num serviço de saúde, enfim, mas que a fisioterapia ela já tem que começar imediatamente, no primeiro dia, vamos pensar, após 24 horas, pelo menos, ou quando ele é internado numa UTI, às vezes já começa no mesmo dia o cuidado intensivo junto com os médicos, junto com a medicina, com a enfermagem, a fisioterapia já está lá fazendo um cuidado pulmonar, um cuidado de vias aéreas, de controle desse movimento do corpo, enfim, né? E a gente, aí voltando ao que eu estava falando, a gente está tendo esse cuidado de repassar para os profissionais que, além dele fazer uma boa avaliação, dele identificar esses danos de saúde, mas a gente não ficar só nesse contexto de saúde. Ah, lesou a perna, teve fratura disso, daquilo, teve trauma no cérebro ou não, mas sim ver quais essas repercussões já vão trazer para essa pessoa. Né? Então, o que a gente fala é dessa classificação de funcionalidade. Né? Então, assim, você é radialista, você tem tem que voltar, jornalista, né? Tem que voltar ao seu trabalho, tem a tua imagem, tem que ter preservado a tua imagem, enfim. Então, o que o contexto da vida dessa pessoa, então eu tenho que fazer toda uma análise da vida, do contexto pessoal, profissional dessa pessoa, para tentar reinseri-lo o mais rápido possível. Então, eu não posso pensar só agora na fisioterapia, de ir lá fazer o fortalecimento e fazer a recuperação, melhorar essas condições de força, de recuperação de movimento, de amplitude, de melhorar a dor, mas também pensar nessa sua atividade profissional, atividade de casa, né? da sua vida, reintroduzir você de novo na tua condição de vida. Então, a fisioterapia ela tem tido um papel importantíssimo nesse retorno mesmo do indivíduo para a sociedade, nessa recuperação da saúde dele integral, não só na visão médica de saúde, biomédica que a gente tinha, mas uma visão de participação da vida dessa pessoa na sociedade, dos potenciais que essa pessoa tem para ela recuperar o mais rápido possível. Então, a gente tem que fazer toda
essa inter-relação cognitiva, da pessoal, da saúde, dos danos, né, físicos da saúde e do seu retorno de participação na sociedade. Então, assim, eu não vejo uma pessoa que sofreu vítima de acidente, desde o mais leve grau até um grau mais severo, que não passe pela fisioterapia. E passar pela fisioterapia não significa total isenção de alguma sequela que às vezes a pessoa vai carregar, não é verdade, professora? Porque uma Sim, fratura quase sempre deixa algum tipo de sequela. sim, então, e hoje nós temos bastante a divisão também de especialidades, né, dentro da fisioterapia, igual a área médica. Então, às vezes ele vai só para o fisioterapeuta que é mais especialista em ortopedia, às vezes ele vai para o fisioterapeuta que às vezes ele tem que fazer um trabalho conjunto com o fisioterapeuta que é especialista em ortopedia e neurologia, né, para fazer esse acompanhamento. Na verdade, então, o intuito é esse. Às vezes eu até te libero, mas com manutenções permanentes de reavaliar como que você está fazendo as suas atividades, né? Então, às vezes ele vai ficar por um tempo longo ou até um tempo curto, levar essas orientações para a vida dele, para o dia a dia da vida dele, e muitas vezes ele vai fazer um acompanhamento assim, à distância. A gente não vai se encontrar semanalmente, mas talvez a gente vai se encontrar uma vez por mês para eu te reavaliar, reconduzir, de repente, as orientações, né? Mas o tratamento, às vezes, ele é longo, é longo. Eu não sei se você continua fazendo fisioterapia ainda, né? Faço. Então, você vê, de setembro para julho, olha lá, vai daqui a pouco dar inteirando um ano aí, e você ainda está em fase de recuperação, né? Então, assim, eu quero deixar claro que a fisioterapia, ela também tem um começo, meio e fim. A gente também dá alta para a pessoa, mas muitas vezes essa alta é limitada realmente a essa recolocação da pessoa nas condições mínimas necessárias para ele voltar a trabalhar, para ele voltar a ter uma qualidade de vida. Então, quando a gente vê que ele está dando conta cada vez mais sozinho, e que a dependência do fisioterapeuta, a dependência da família, de algum cuidador, ela está diminuindo, a gente vê que ele vai ter condições de independência, que a gente vai poder liberar essa pessoa para um retorno e ficar nesse acompanhamento mais à distância. Mas enquanto ele ainda tem dor, ele tem instabilidade, ele não recuperou ainda o movimento, por exemplo, você tem uma fratura, às vezes, no ombro, na clavícula, e você não consegue ainda levantar o braço acima do nível do ombro, como é que você vai liberar essa pessoa sem ele ter a sua funcionalidade, dependendo até das atividades de trabalho que ele faz, né? Então, é isso que essa observação, esse olhar clínico que o fisioterapeuta tem que ter de realmente compreender, não só ficar focado ali no ombro, mas o que o dano do ombro pode estar trazendo para a vida dele. E aí sim, eu preciso encaminhar para outro profissional também, outras áreas, mas eu só vou liberar realmente quando eu vejo que a sua atividade de participação, a tua condição de vida e de qualidade de vida esteja adaptada a uma nova condição ou recuperou 100% do que como você era antes, aí sim eu vou conseguir te dar alta. Senão você vai persistir por alguns meses ou anos mesmo junto à fisioterapia. Professora, e é impressionante como é o nosso corpo, né? Muita gente às vezes não dá conta, principalmente o paciente que passa por um trauma como esse, né? Ele às vezes não dá conta de aceitar que existem algumas limitações que vão ocorrer e que são naturais. Eu falo por mim, né? Sempre fui bastante ativo, né? Fazia musculação, andava de bicicleta, enfim. Mas hoje, por exemplo, ainda para atravessar uma rua não dá para fazer meio rapidinho, não. Você tem que olhar bem o carro lá longe, aí fala, não, agora dá, porque não tem velocidade, não tem da Isso. força, né? Aquele movimento de explosão, sem chance, correr ainda também sem chance. E às vezes a pessoa fala assim, né, então a fisioterapia não está funcionando? Não é isso, às vezes você precisa de um tempo, né? O corpo ele perde muito rapidamente essa destreza, essa habilidade que você adquiriu ao longo da vida, né?
Isso. Então, e aí, ó, vou puxar esse seu exemplo. E aí, como eu vou estar, por exemplo, sua fisioterapeuta, vou estar em contato com você semanalmente ali, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, dependendo do tratamento, você vai me trazer, eu tenho que te questionar isso. Olha, o que mais que você está sentindo dificuldade para retornar? Além do meu olhar, o olhar do paciente também. Então, como você falou, esse exemplo é perfeito. Então, assim, ó, eu tenho que ter um tempo para atravessar a rua. Atravessar a rua é uma tarefa. Eu posso atravessar a rua lentamente, mas eu tenho que saber que se aparecer uma moto ali ou um carro, eu vou ter que correr se o sinal não tiver fechado. Se o sinal tiver fechado, ele também tem um tempo para manter fechado, que eu, fisioterapeuta, tenho que mais ou menos dimensionar esse tempo, saber, por exemplo, a distância da rua e saber quantos passos você teria que dar e qual velocidade. E aí eu vou trazer isso para o seu treinamento dentro do consultório, dentro do ambulatório. Então, assim, vou voltar. Então, olha, nós temos que fazer atravessar uma distância de 6 metros em 30 segundos. E eu vou trabalhar com você essa dinâmica de você acelerar o seu passo, ou andar mais rapidamente, ou dar passadas mais longas, ou até mesmo a corrida. Porque numa condição de necessidade, você vai precisar correr. E aí? Não posso deixar que a minha pessoa. Então, eu estou falando tanto de participação, de voltar à vida social. Então, esse seu exemplo é perfeito. Então, eu vou ter que trabalhar todas essas condições, esse contexto de vida da pessoa. Então, eu vou levar lá para o consultório, ou às vezes eu vou para a rua com o meu paciente e vou fazer esse treinamento na rua. Porque daí eu dimensiono os cuidados que ele tem que ter, as orientações e o trabalho de força, de impulsão, de corrida, né? Até realmente o teu retorno, por exemplo, para uma academia, junto comigo, com um profissional de educação física, fazendo um trabalho paralelo. Então, é isso aí que é interessante. Eu até, desculpa os ouvintes, que eu não dei um exemplo assim real, mas você trouxe a realidade, é isso mesmo. Então, eu vou trabalhar todas essas pendências que as pessoas estão ainda sentindo na vida dela, por isso que eu tenho que reintroduzi-lo o mais rápido possível na sociedade, onde ela vivia, no meio que ela vivia, e nas condições pessoais de cada indivíduo, para ele trazer para mim, ele dá esse retorno. Olha, Viviane, eu preciso usar salto, eu sou advogada e uso salto a minha vida inteira, e eu não estou conseguindo usar salto. Então, eu vou trabalhar atividades que vão proporcionar, mesmo que ela não use o salto mais alto, mas ela vai usar um salto mais baixo e ela vai fazer esse treino de equilíbrio, de manutenção sobre uma postura de salto alto, para ela recuperar as condições. Tem muitas pessoas que voltam ao que era anteriormente, como era anteriormente, tem muitas pessoas que vão voltar, não vai conseguir usar mais o salto 15, mas ele vai usar o salto médio. Então, assim, mas de alguma forma, ela vai se adaptar a uma nova condição. E eu, profissional do movimento, né? O fisioterapeuta é um profissional do movimento, a gente vai ter que ter esse olhar dinâmico de ir adaptando essas condições de treinamento com o paciente, entendeu? E vendo realmente, incluindo esses outros profissionais, educação física, a terapia ocupacional, enfim, a demanda dentro da possibilidade de cada profissional, de cada indivíduo, né? De cada paciente que está sendo atendido ali. Muito bom o seu exemplo. E aí eu te oriento Obrigado. que você tem que treinar essa corrida mesmo, essa questão de equilíbrio, porque realmente é um exemplo nato do nosso dia a dia e de sobrevivência, né? De Sim. prevenção. Professora, eu quero agradecer a sua disposição de trazer todas essas orientações para a gente, para o público do Maringá Post. Se tiver mais alguma dica, alguma sugestão, fique à vontade. Olha, então, assim, primeiro, né, queria pedir que tenham cuidado, né? Os motoqueiros, nem sempre eles são os errados, às vezes os que andam de carro também são as pessoas que às vezes estão atravessando numa condição errada e pode incidir nos motoqueiros. Então, assim, o que eu gostaria é muito como o seu depoimento, né? É muito triste ser vítima, receber vítimas de acidente de trânsito, porque a gente sabe que realmente são pessoas que vão ter problemas, às vezes sequelas para o resto da vida. Ou senão vão ter que se adaptar a uma nova condição para o resto da vida. Então, é melhor que não sofra esses acidentes.
Então, assim, eu gostaria realmente de colocar para o público, principalmente o usuário de moto e até mesmo os motoristas em geral, né? Que a gente se respeite nas leis de trânsito mesmo, que a gente tenha esse cuidado e que também os usuários, né, tanto de carros quanto de moto, respeitem os pedestres também, porque a gente tem visto também muitos vitimados de atropelamento, né? O que tem aumentado, que a gente tem visto nos noticiários e recebido esse público. Então, assim, quem está usando o veículo, seja a moto, seja o carro, e quem também está, o pedestre que está ali, às vezes uma faixa de pedestre atravessando certinho e é vitimado de um acidente. Então, assim, a minha recomendação é essa, e não deixem de fazer. Se forem orientados a fazer a fisioterapia, não deixe de fazer esse tratamento corretamente, né? Porque vai te dar um bem-estar, vai te trazer uma qualidade de vida, tentar recuperar o quanto você era antes desse acidente. Agradeço muito a participação, adoro o seu programa, sou ouvinte, os assuntos são muito pertinentes para a nossa vida e estarei à disposição para qualquer tipo de outra abordagem junto à fisioterapia. Agradeço muito a participação do seu programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, professora. Professora, foi um prazer mesmo falar contigo. Hoje, você que é leitor, que acompanha também os vídeos, espectador do Maringá Post, a gente agradece pelo carinho, a gente agradece pela atenção. A gente falou com a professora Viviane de Souza Pinho Costa, ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, é coordenadora dos cursos de fisioterapia e enfermagem da PUC Londrina, também professora do curso de medicina da mesma instituição. Esteve com a gente falando um pouquinho hoje sobre politraumatizados, pessoas que sofrem, né, vários traumas após um acidente de trânsito, geralmente motociclistas. A gente deu um foco, né, um pouquinho maior para os motociclistas, e eu espero de verdade que as dicas, as orientações tenham sido úteis para você. Professora, mais uma vez obrigado, e a todos que nos acompanharam, um abraço.